Oi amigos, estou de volta para dar prosseguimento ao nosso mini curso de HTML. Hoje é a nossa aula de número 4. Hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com tabelas, tá? Essa aula é só para que vocês aprendam mais uma função do HTML, mas o uso de tabelas já é um pouco ultrapassado nos dias de hoje, tá? Hoje em dia a gente utiliza mais o CSS para que a gente consiga organizar e diagramar o nosso site, ok? Mas só para que vocês conheçam, vamos começar a trabalhar, ok? Então, as tabelas, para que vocês entendam melhor, são parecidas com as do Excel, tá? São formadas por linhas e colunas e células, ok? Então, vamos começar a trabalhar aqui, tá? Então, vamos abrir aqui a tag básica da tabela, tá? É chamada de table. Table, vou fechar com barra table. Essa daqui é a estrutura básica da tabela, ok? Então, para que a gente consiga continuar aqui, vamos colocar um outro atributo dessa tabela, tá? Vamos colocar uma borda para que a gente consiga visualizar ela no nosso navegador, tá? Border, colocar borda 1, tá? Então aqui, essa daqui vai ser a borda da tabela, tá? Agora eu vou ter que criar uma célula, tá? Então eu vou utilizar dois atributos da tabela para que eu consiga criar uma coluna e uma linha, tá? Então o primeiro atributo é o tr. O tr serve para que eu consiga criar linhas, tá? Então vou colocar o tr e vou fechar com barra tr. Então aqui eu já tenho uma linha, só que primeiro eu tenho que definir um outro atributo para que eu consiga visualizar essa tabela em funcionamento, tá? O atributo é chamado de td, tá? td, vou fechar com barra td, tá? Eu vou colocar aqui um texto. Célula. Isso aqui vai ser uma célula da nossa tabela. Salvei. Olha só. Então já apareceu aqui um texto, né, essa palavra célula, envolvida pela nossa tabela, ok? Então vamos supor que a gente queira colocar mais uma linha. Então eu vou copiar aqui o tr, que é a nossa linha, juntamente com esse atributo td, que vai formar a célula. Vou colocar para baixo, olha só. Salvei. Coloquei mais uma linha. Vou colocar mais outra linha. É só repetir o que já foi colocado. Salvei. Depois você só altera aqui, né? Salvei. Olha só. Então, esse aqui é uma tabela formada por uma coluna e 3 linhas, ok? Agora vamos supor que eu queira colocar diferente. Eu quero colocar outra coluna, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou apagar aqui para ficar mais fácil de entender. Então, eu vou copiar esse td e vou colar aqui dentro do tr, sem criar um outro tr. Aqui, ó, tá vendo? Então, uma célula, duas células, tá? Célula 2. Salvei. Olha só. Então, agora eu tenho uma linha e duas colunas, tá? São duas células, ok? Se eu quiser aumentar, é a mesma coisa. Eu mantenho o mesmo tr, a mesma linha que eu criei, e vou adicionando as células, tá? 3. Olha só. Então, dessa forma, eu criei uma tabela com uma linha e 3 colunas. No caso, 3 células, ok? Vamos supor que eu queira fazer agora o inverso. Então, na verdade, o inverso não. Vou colocar aqui mais uma linha contendo as 3 colunas, tá? Então, vou copiar aqui, ó. Copiar aqui e vou colar embaixo. Mesma coisa, tá? Então, eu criei uma linha usando tr e com o td eu criei as células, no caso, as colunas, tá? Salvei. Olha só. Então, agora eu tenho uma tabela com 3 colunas e 2 linhas, tá? Então, para que vocês entendam, é o seguinte. O tr você cria a linha. E dentro dessa linha você pode estar adicionando as células, as colunas, utilizando o td. Tá? Então, o td você utiliza para criar as células, o tr vocês utilizam para criar as linhas. Tá? Então, aqui eu tenho um tr aberto e um tr fechado. Outro tr aberto e outro tr fechado. No caso, duas linhas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 td aberto e td fechado, ok? Então, se são 6, vamos colocar aqui, ó, 4, 5,
6. São 6 células, criado com duas linhas que foram criadas com o TR, tá? Então vamos continuar, tá? Tem um outro atributo que você utiliza também dentro do TR, tá? Funciona mais ou menos como o TD, só que ele serve para dar um destaque. É chamado de TH. Para que serve o TH? Serve para que você consiga destacar um cabeçalho, tá? Então, a função específica do TH é para criar um cabeçalho, tá? Porque ele consegue dar um destaque no cabeçalho em algum ponto que você determine que vai ficar com um destaque maior do que o restante das células, tá? Então, vou fechar aqui com /TH. Mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó. Vou abrir o TH, fechar com /TH. TH, fechar com /TH. Salvei, olha só. Tem um destaque aqui em cima, tá? Eu posso utilizar isso na parte da tabela que eu achar melhor. Só que a função é para que você faça isso, para que você dê um destaque no cabeçalho, tá? Então aqui agora eu vou colocar, né, mais linhas. Olha só. Salvei. Eu tenho uma tabela formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e 3 colunas, tá? E aqui em cima eu utilizei o TH, que serviu para que eu conseguisse dar um destaque no cabeçalho da minha tabela. Correto? Olha só. Agora tem outros atributos que eu posso estar utilizando. Aqui em cima eu posso estar colocando borda 0, por exemplo. Vamos supor que eu diagramei meu site, mas eu não quero que apareça borda. Posso colocar a borda 0, olha só. Continua com a mesma organização, só que as linhas da tabela está invisível, está transparente, não tem nada para mostrar, ok? Mas continua com a mesma organização, com as mesmas células, linhas e colunas, tá? Só que não aparece. Mas vamos colocar aqui, vamos deixar 1, olha só. Deixei 1, posso aumentar, colocar 5, olha só. Coloquei 5, ele vai aumentando. Vou colocar aqui 10, ele aumenta. Tá? Então vamos voltar aqui para o 1, deixar 1, para a gente consiga trabalhar melhor. Tá? Agora tem um outro atributo que eu posso colocar, uma cor nessa borda. Eu utilizo o border color, igual, abre e fecha. Tá. Aqui o meu Notepad++, ele não consegue atribuir uma cor aqui para esse atributo, mas é dessa forma que ele é utilizado, tá? Border color, cor na borda, tá? Vou colocar aqui vermelho. Salvei. Olha só, coloquei uma cor na borda. Correto? Vamos aumentar aqui a espessura dessa borda. Colocar 3. Olha só. Então, essa é a borda da minha tabela. Aumentei a espessura dela. Agora, vamos colocar um outro atributo, tá? Chamado de cell spacing. Vou colocar o espaço 5. Vamos salvar. Para que serve? Serve para que você consiga dar um espaço entre essas linhas da célula, tá? Vou colocar aqui 1. Olha só. Então você consegue dar um espaço entre essas linhas que formam as células da tabela, tá? Eu vou aumentar para que vocês consigam visualizar melhor. Salvei. Olha só. Então, para que você consiga dar um espaço entre as linhas da tabela, e você consiga dar um espaço entre uma célula e outra, então você utiliza o cell spacing, que é o espaçamento da célula, ok? Então vamos supor que eu queira um espaço agora dentro da célula, tá? Eu vou utilizar o cell padding. Vou colocar 5 para iniciar, olha só. Eu dei um espaço dentro da célula, tá? Então, o conteúdo que tiver dentro, ele vai atribuir um espaço na parte superior, na parte inferior, na esquerda e na direita, em volta do conteúdo que está aqui dentro, tá? Se eu aumentar aqui, ó, para 50. Olha só, então aumentou o espaço entre esse texto que está aqui dentro, tá? Então o espaço está 50 aqui embaixo, 50 na lateral, 50 na outra lateral, ok? Vamos mudar essa cor.
colocar verde. Olha só. Bem simples de trabalhar. Então, através dessas células é que você consegue organizar todas as partes do seu site. Um exemplo, você pode criar uma única linha e uma única coluna aqui dentro para que você consiga utilizar para colocar o topo do seu site, por exemplo. Aqui do lado você pode utilizar uma única coluna e várias células para que você consiga organizar um menu, por exemplo. Tá? Então, vamos trabalhar agora, vamos continuar trabalhando com a nossa tabela, só que agora a gente vai fazer um pouco diferente. Vamos abrir aqui o TR, que é para abrir a nossa linha, /TR. Vamos colocar o TD aqui dentro, TD, fechar com /TD. Aqui dentro eu também posso adicionar uma imagem, se eu quiser, tá? Então, aquela mesma função que vocês aprenderam na aula de imagens, tá? A gente vai colocar aqui dentro do TD, dentro dessa célula. Então, eu vou criar aqui o img, espaço src, que é o search, igual, abre e fecha aspas, espaço, barra, fechei a tag do img. E aqui eu vou colocar imagens, barra, o nome da imagem que eu tenho dentro da minha pasta imagens, tá? No caso eu tenho uma imagem lá com o nome de internet. internet.jpg. Salvei, olha só. Apareceu. Então eu tenho aqui uma única linha com uma única célula e com a minha imagem, tá? Eu vou tirar esses atributos aqui de espaço, tá? Por enquanto. Salvei, olha só. Conseguiram entender? Vamos dar um espaço, vamos deixar aqui só o primeiro atributo, tá? Salvei, olha só. Então eu tenho aqui a minha imagem envolvida pela minha tabela, tá? Vamos supor que eu quisesse colocar mais imagens. Então vou copiar aqui, ó. Olha só. Coloquei mais uma linha. Se eu quisesse colocar mais imagens dentro de uma mesma linha. Aqui, ó. Vou utilizar aqui o TD. Dentro do TR. Então, vou utilizar aqui TD. Salvei. Olha só. Então aqui eu tenho 3 células dentro dessa tabela, tá? Vou deixar igual. Vou colocar aqui dentro do TR. Salvei. Olha só. Então, eu utilizo a tabela para que eu consiga organizar os objetos, né, os textos, o conteúdo do meu site de uma forma mais fácil, né? Fica até mais fácil de organizar esse conteúdo, tá? Agora vamos supor que eu queira colocar um link, né? Então, como que eu faço para colocar um link nessa imagem? O link eu já ensinei como funciona, mas para que você coloque esse link, você tem que colocar aqui, ó, dentro do TD envolvendo a nossa tag img, tá? Vamos colocar aqui href igual, abre e fecha aspas, fecha tag. Vamos colocar aqui, eu vou colocar http://www.google.com.br, tá? E não posso esquecer de fechar aqui, ó, no final da imagem, com /a. E aqui dentro eu vou colocar border igual a 0, para que ele não crie nenhuma borda na minha imagem, tá? Salvei, olha só. Abri o Google pela imagem, tá? Só coloquei uma, então nas outras não tem link, entenderam? Eu também posso fazer da seguinte forma, tá? Vamos apagar aqui, vamos apagar tudo aqui novamente. Vamos colocar uma tabela dentro de uma célula, tá? Então posso fazer o seguinte, abrir um TR aqui, fechei com /TR, vou abrir um TD aqui, e aqui dentro eu vou colocar uma outra tabela, tá? Então para que eu faça isso é só, vou dar um espacinho aqui para ficar mais fácil, vou criar novamente um table, fechar com /table, /table, e aqui dentro eu vou criar outro conteúdo, vou colocar aqui, colocar uma borda, né? Border igual a 2. Border color
colocar vermelho. TR barra TR. Aqui um TD. Eu vou fechar com barra TD, tá? Aqui eu vou colocar o nome célula. Célula, ok. Célula 1. Vou copiar aqui, né? Para ficar mais rápido. Célula 2, célula 3, célula 4. Salvei. Vamos ver como ficou. Olha só. Eu criei uma tabela com uma única célula e dentro dessa célula eu adicionei uma outra tabela que tem outras funções, né? Vamos daqui deixar só fica melhor, tá? Olha só. Então tem uma tabela dentro de outra tabela, tá? Então vamos supor que eu quero adicionar aqui uma outra linha. Vamos colocar uma outra linha aqui dentro, ó. Outra célula, tá? Copiei. Olha só. Vamos salvar. Eu tenho aqui, ó, outra célula, tá? Vamos colocar uma imagem aqui dentro. Aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar aqui. Salvei. Vamos colocar uma imagem dentro dessa primeira célula aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. IMG. MG. Faço src igual. Fechei a tag MG. Vou colocar imagens barra. Outra imagem que eu tenho lá é a www.jpg. Salvei. Olha só. Então eu tenho uma imagem aqui em cima e tenho outros conteúdos aqui embaixo, textos e imagem dentro da tabela, tá? Vamos supor que eu queira colocar uma cor no fundo da tabela. Aquela mesma função que eu mostrei para vocês. Eu utilizo bgcolor igual. Vou colocar aqui a cor laranja. Orange. Olha só, coloquei uma cor no fundo da tabela, tá? Agora vamos supor que eu quero que tenha uma cor no fundo dessa tabela, mas eu não quero que tenha uma cor no fundo dessa tabela. Então eu vou e adiciono uma outra cor aqui. Aqui nessa tabela. Vou colocar aqui um bgcolor igual. Vou colocar aqui tipo blue. Olha só. Então, tenho duas tabelas com cores diferentes. Agora vamos trabalhar um pouco com o tamanho dessas tabelas. Vamos apagar aqui novamente. Tá? Vou trabalhar com os tamanhos. Tirar esse bgcolor daqui. Vamos colocar aqui tr barra tr. Com td barra td, tá? Vamos só colocar aqui sim, para não ficar tão grande, vamos colocar aqui célula. Ótimo. Agora vamos trabalhar com o tamanho dessa tabela, tá? A gente pode adicionar tamanho. Então eu utilizo aqui para dar um tamanho na tabela por completo. Eu utilizo um atributo na tag table. Tudo que eu fizer aqui na table vai ser um atributo que vai aumentar, né? Todo atributo que eu colocar aqui vai acontecer em toda a tabela. Então vou colocar aqui width igual, vou colocar aqui 100 pixels e weight vou colocar 200. Salvei, olha só, aumentou, tá? Então tem 100 pixels aqui e 200 pixels aqui, tá? Então vamos supor que eu queira colocar tamanhos individuais. Então vou apagar aqui. Vamos supor que eu queira colocar tamanho aqui só na linha. Então vamos colocar aqui um tamanho no tr, tá? Vou colocar aqui, deixa eu ver. Vamos colocar aqui o weight 200. Salvei. Olha só. Eu aumentei, porque isso aqui é uma coluna, tá? Então eu só vou conseguir dar tamanho com weight, tá?
quiser colocar um tamanho na largura da célula, aí eu vou colocar aqui o width aqui dentro do TD, tá? Width igual 300 pixels. Olha só. E dessa forma eu consigo trabalhar com tamanho, sempre utilizando o weight e o width, tá? Tem uma outra coisa que eu posso colocar aqui também. Eu posso utilizar uma imagem de plano de fundo, utilizando aquele mesmo atributo que vocês aprenderam nas aulas anteriores, que é o background. Igual, vou colocar aquela imagem que eu tenho lá. Imagens barra www.jpg. Salvei. Olha só. Utilizei a imagem como plano de fundo. Conseguiram entender? Tá? Mas lembrando que as tabelas já estão um tanto ultrapassadas, tá? A gente já utiliza outras formas para que a gente consiga diagramar e organizar o conteúdo do nosso site, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa videoaula de hoje. A gente dá prosseguimento nas próximas videoaulas e até a próxima.